Motivos pelos quais eu considero que o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, tem uma das maiores conversões da palavra de Deus. Falando de uma maneira mais clara do que é uma conversão ou do que é ser convertido, é quando uma pessoa, ao conhecer Jesus, se deixa ser transformada por ele nitidamente da água para o vinho. Isso aconteceu com Zaqueu. A primeira coisa que eu noto e eu acho de extrema importância é que Zaqueu reconheceu que precisava saber quem era Jesus. O segundo ponto que eu acho também que foi de total motivação para que essa transformação e conversão de Zaqueu ocorresse foi que ele não ficou paralisado apenas em tentar saber quem era Jesus. Ele fez alguma coisa para que isso se tornasse uma realidade. Então a Bíblia diz que ele saiu de casa, ele deixou casa, deixou família, ele não pensou nos falatórios que viria a seguir e tão somente foi para um lugar exato, estratégico, onde ele sabia que Jesus iria passar. Sendo de baixa estatura, subiu em uma árvore, para que quando Jesus passasse, não só Jesus, mas também as pessoas que estavam ali com ele o contemplassem. E também para que ele, estando numa parte mais alta, no caso ele subiu numa árvore, ele pudesse ver nitidamente e entender quem era Jesus. Por que aquelas pessoas estavam, aquelas multidões acompanhavam Jesus? Porque pessoas eram curadas, transformadas a ter contato com Jesus. Ele teve essa curiosidade e ele fez algo para que essa curiosidade fosse sanada. Agora, me parece que aqui no capítulo 5, me parece que Zaqueu tem uma grata surpresa. Por quê? Aquele Zaqueu que queria conhecer e saber quem era Jesus ia de encontro com um Jesus que também queria se encontrar com Zaqueu. Porque diz assim, 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, sabendo o nome dele, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ou estar em tua casa, ou pernoitar em tua casa, ou estar com você na sua casa hoje. Ou seja, não era só o interesse unilateral, era o interesse duplo. Tanto Zaqueu precisava de Jesus, como Jesus tinha interesse em transformar Zaqueu. Agora eu queria falar um pouco sobre qual era a profissão de Zaqueu. A profissão de Zaqueu era uma profissão duvidosa para o povo de Zaqueu. Zaqueu, ele era judeu, ele era do povo de Deus, mas ele cobrava e trabalhava e estava a serviço de Roma. Zaqueu, ele cobrava exacerbadamente, além do que o povo consumia, cobrava impostos, além para que Roma tivesse uma boa parte e também ele tivesse uma excelente parte. Então, para as pessoas, Zaqueu era um ladrão, um traidor. Justamente dessa pessoa, Jesus disse que vai pousar na casa. Então, no versículo 7, é exposto que as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar. Só que o que as pessoas não sabiam, que Zaqueu estava ali entregue a ser transformado por Jesus. E é o que as pessoas não sabem da sua vida. Aí, quando você decide tomar uma atitude, enfim, de ser uma pessoa melhor, as pessoas muitas vezes querem julgar. Só que nem Jesus e nem Zaqueu se importou. Eles se encontraram porque ali havia chance de salvação. Jesus nunca vai desperdiçar uma chance de salvação. Agora vem para a parte que eu considero escandalosa. Escandalosa. Porque Jesus vai até ele, conversa e tudo mais, mas não lança em rosto que ele tinha de fato uma profissão que não era legal, não era bacana, porque ele roubava de seu próprio povo. Mas Jesus não começa a falar essas coisas, muito pelo contrário. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu e Jesus está ali com a família de Zaqueu e com Zaqueu, ele começa a dizer, o próprio Zaqueu, sem Jesus dizer nada. Perceba, quando a pessoa já quer mudança, quando a pessoa já quer ser alcançada por Jesus, ela não só se limita nas palavras, ela prova através de atitudes, de comportamentos. E ele começa a dizer assim, ó, Senhor, eis que eu decido hoje doar metade dos meus bens aos pobres. Esse foi a primeira atitude. Então metade do que é dele ia para os pobres. Sobrava então uma metade de tudo que era dele, ficava para ele. Dessa metade ele disse assim, ó, e se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Daquilo que ele já tem a metade, ele falou, se alguém eu defraudei, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus responde para esse tipo de pessoa que quer mudar?
Sabe que Jesus responde para esse tipo de pessoa que quer ser transformado de fato e de verdade? Jesus disse assim: e disse Jesus, hoje veio salvação na sua casa, pois também este é filho de Abraão. As pessoas a todo tempo queriam dizer, ele não pertence a gente porque ele está traindo a gente, ele não pertence a gente porque ele nos faz mal. Jesus disse, este também é filho de Abraão. E ele disse, hoje veio salvação. Zaqueu não queria bens, ele já tinha. Zaqueu não queria nada que tivesse na terra, ele já tinha. Apesar dele estar se desfazendo de boa parte para se consertar, o que ele mais queria era paz. O que ele mais queria é encontrar-se com Jesus, o que ele mais queria é ter Jesus. E Jesus dá o que ele queria. Hoje chegou salvação em sua casa. Ou seja, qualquer pessoa que morava ali, por causa da atitude somente de Zaqueu, foi alcançada com salvação. Porque Jesus não disse, hoje veio salvação para você, Zaqueu. Jesus disse para sua casa. Tem comportamentos que quando você mudar, vai alcançar toda a sua casa. E assim ocorrerá quando eu e você se posicionar. As pessoas vão olhar e vão pensar assim, gente, mas espera aí, se Deus fez isso através do seu poder na vida dele, na vida dela, Deus pode fazer comigo. Sempre haverá, sempre, esperanças para alguém que quer e deseja ser alcançado por Jesus.